A seguir, você vai ouvir o trecho dublado da pregação com o tema Trate seus problemas com oração, por Max Lucado. Na descrição, você encontra links para adquirir obras que irão te inspirar. Para mais conteúdos cristãos relevantes, acesse talmidimdecristo.com.br. Então, a mensagem desta semana tem um título: Veja o que você acha. Trate seus problemas com oração. Amém. Amém. Você quer ver o rosto de um pai ficar pálido? E quer ouvir uma mãe suspirar? Então, basta se posicionar por perto quando eles descobrirem essas 3 palavras na caixa de um brinquedo recém-comprado em alguma montagem necessária. O que os pais queriam era um presente para o filho. O que eles ganharam foi um projeto para a vida toda. Eles gemem, reclamam e se perguntam se vale a pena. Eles pegam as ferramentas mínimas, uma chave de fenda, um martelo, um caminhão de solda. E o que se segue são várias horas tentando encaixar a peça na B, parafusar a D na F, deslizar a F sobre a Z. E então se perguntam se alguém vai perceber que os passos 3, 4 e 5 foram completamente pulados. Sabe, estou convencido de que o diabo habita nos detalhes da montagem de brinquedos. O inferno libera esses minúsculos capetinhas nas bancadas de trabalho de pais desavisados, e eles saem correndo com todos aqueles parafusos e suportes que somem. Em algum lugar da perdição, existe um depósito cheio de peças de brinquedos roubadas. Alguma montagem necessária. Não é uma frase bem-vinda, mas é honesta. Fico pensando se a certidão de casamento não deveria ser emitida com um grande carimbo dizendo em alguma montagem necessária. Talvez contratos de trabalho devessem ter alguma montagem necessária, escrito no topo. Acho que os bebês deveriam sair do útero. Sim. Usando uma etiqueta no dedo do pé que dissesse alguma montagem necessária. A vida é um presente, embora venha desmontada. A vida vem em pedaços, e às vezes a vida se despedaça. Então, como você reage quando as peças da vida não se encaixam? Você reage com raiva? Você reage com frustração? Você reage com oração? Foi assim que Maria, a mãe de Jesus, reagiu. Agora, as palavras dela que estamos prestes a ler nem sempre são incluídas em uma lista das grandes orações da Bíblia, mas acho que dá para argumentar que deveriam ser, porque Maria pegou um problema e levou até Cristo. Não é essa a definição básica de oração? Agora, o exemplo dela nos lembra, antes que seus problemas cheguem até você, leve seus problemas até Cristo. Amém. Amém. A história começa em João capítulo 2. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Agora, tanto Jesus quanto seus discípulos foram convidados para o casamento. É apenas um casamento comum. A noiva não era filha de um imperador. O noivo não era, pelo menos nós, pelo que sabemos, um príncipe. Pelo que podemos perceber, era uma reunião bem simples. E tirando um detalhe, não há dúvida de que esse casamento teria se perdido nas areias do tempo. Mas esse detalhe é maravilhoso. E Jesus foi convidado para o casamento.
Eu sei que este é o fim de semana em que estamos falando sobre casamentos. Que momento maravilhoso para pausar e receber esse lembrete. Você já convidou Jesus para o seu casamento? Amém. Você já convidou Jesus para fazer parte do seu casamento? E não é ótimo que Jesus tenha sido convidado? Ele não era tão snob ou rígido a ponto de não arranjar tempo ou de não ser incluído na lista de convidados do casamento. Consegue imaginar? Há alguém. Não esquece de convidar Jesus. Ele é super divertido. Às vezes nós, cristãos, podemos ficar tão enfadonhos Sim. e arrogantes e poderosos que somos meio nojentos. Mas Jesus não. Quando eles compilaram a lista de convidados para o casamento, eles disseram que precisamos ter Jesus aqui. E como Jesus vai aonde é convidado, ele levou seus discípulos da Galiléia para Canaã, para um casamento. E enquanto eles estavam lá, surgiu um problema. A Escritura diz, e na festa de casamento ficou sem vinho. Alguém subestimou o tamanho da multidão, ou o apetite dos convidados, ou a profundidade das tinas, ou o número de amigos que Jesus traria. Como resultado, os noivos ficaram sem vinho, ou no seu caso, seu departamento ficou sem dinheiro, ou sua equipe ficou sem soluções, ou você está prestes a ficar sem energia. Há momentos na vida em que o ponteiro simplesmente chega no I. A conta fica no vermelho. Estamos sem vinho. A vida vaza. Entra em cena, pela direita, Maria, a mãe de Jesus. Na minha opinião, ela aparece muito pouco nas Escrituras. Quero dizer, quem conhecia Jesus melhor do que ela? Ela o carregou no ventre por 9 meses. Ela o amamentou. Ela o viu dar seus primeiros passos, ouviu suas primeiras palavras. E assim, na ocasião em que ela fala nas Escrituras, nós prestamos atenção. Ela é uma autoridade em Cristo. E aqui ela se manifesta. A mãe de Jesus disse a ele, neles não tem vinho. Isso é uma oração. Não é uma oração elaborada, nem uma oração sofisticada. Não conheço ninguém que já tenha ido a Hobby Lobby, comprado essa oração e pendurado na parede. Eles não têm vinho. As pessoas coçariam a cabeça ao ler essa oração. Mas isso era uma oração. Maria tinha um problema, e ela apresentou o problema a Cristo. De novo, não é essa a definição básica de oração. E eu quero que você repare, por favor, que a oração de Maria foi específica. As peças não se encaixavam. Então ela expôs o problema de forma clara e sucinta a Cristo. Acho maravilhoso que ela não ficou super espiritualizada. Eu ordeno a todos os demônios da falta de vinho que saiam deste lugar para que nós. Eu fico feliz que ela não surtou. Ela simplesmente falou, eles não têm vinho. Sou grato por ela não ter ficado crítica. Sabe, Jesus, se não fosse por pessoas como eu, a gente nem conseguiria manter o barco flutuando. Ela não culpou ninguém. Ela não espiritualizou demais a situação. E ela simplesmente fez exatamente aquilo que os filhos fazem com os seus pais. Meus filhos faziam isso o tempo todo. Eles faziam pedidos específicos. Pai, posso pegar dinheiro? Quanto precisa? R$ 5. Pai, posso dormir na casa do fulano? Quando volta? Quem é?
Onde vai ser? Pai, pode buscar depois do vôlei? Pai, como se tornou tão maravilhoso e brilhante? As crianças fazem pedidos específicos e nós, pais, às vezes podemos agir com um pouco de impaciência, mas, no fundo, nos sentimos honrados, porque sabemos que esse é o nosso papel. Você honra a Deus quando faz um pedido específico, quando pega o seu problema, tira toda a espiritualização dele e simplesmente chega para ele e diz: eles não têm vinho. Esse é o problema. Você já fez isso? Você já fez isso? Você tem algum problema? Você já pegou esse problema, colocou em palavras, uma frase já basta, e apresentou a Cristo? A oração dela foi específica. E então Jesus respondeu, continuando em João 2, mulher, por que vem a mim? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, façam tudo o que ele mandar. Um diálogo extraordinário. Aparentemente, Jesus foi ao casamento com o propósito de participar da festa. Ele não foi com nenhum outro motivo. Não era ali que ele pretendia realizar seu primeiro milagre. O Comitê Angelical de Milagres Inaugurais não estava reunido, assistindo com expectativa ansiosa. Não estava no itinerário de Cristo realizar esse milagre. E então, a resposta de Jesus a esse pedido específico veio com certa hesitação. Agora, alguns de vocês estão aí. Então, Max, eu fiz meu pedido, mas não estou ouvindo nada, não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada ainda. Mary é sua modelo. Na minha imaginação, vejo Maria ouvir a hesitação de seu filho, Jesus, e apenas sorrir, acenar com a cabeça e ir embora. Em paz. Completamente calmo. Por quê? Porque ela conhece Jesus melhor do que ninguém. Ela está com ele há 30 anos. Ela sabe que ele fará a coisa certa e ela já fez a parte dela. Ela identificou o problema e o apresentou a Cristo. De certa forma, ela está dizendo, o que você fizer está bom para mim. Porque veja, não só a oração dela foi específica, como a fé dela era explícita. Ela confiava nele completamente. Veja, orar não é tentar convencer Deus a fazer o que queremos. Orar é confiar que Deus fará o que é certo. Amém. Orar não é torcer o braço de Deus, tentando impressioná-lo para que ele ouça uma oração tão eloquente que diga, acho que vou ter que dizer sim para essa. Orar é uma expressão honesta em que você vem a Cristo como membro da família dele, assim como Jesus era e Maria era membro da família de Jesus, e você deixa esse pedido com ele. Sabemos que Maria fez isso porque ela disse aos serventes, façam tudo o que ele disser. Qualquer coisa. O que significa qualquer coisa? Qualquer coisa. Se ele não disser nada, então não faça nada. Se ele disser algo, então faça algo. Ela reconheceu, por favor, preste atenção nisso, e ela reconheceu que, embora houvesse um problema, Cristo ainda era o rei do casamento. Cristo estava no comando, ela não. Cristo estava conduzindo tudo, ela não. Ela tinha feito a parte dela e então deixou o problema com ele. Como você acha que Jesus respondeu? De novo, minha imaginação voa, mas eu consigo vê-lo sorrindo. Talvez ele olhe para o céu, dê de ombros. Eu sei que isso não era o que tínhamos planejado.
E ele muda sua agenda por causa dessa oração específica e explícita. Ele muda sua agenda. E Jesus disse aos servos: encham as talhas com água. Então eles as encheram até a borda. E Jesus lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Veja, havia um grupo de 6 talhas de água e essas talhas estavam ao alcance dos olhos de Cristo. E ele diz aos servos: agora encham aquelas com água. Tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. E eles fizeram. Esses servos também merecem aplausos. Eles fizeram o que Jesus disse, mesmo que talvez não fizesse muito sentido. Eles encheram aquele grupo de talhas até o topo e depois pegaram um pouco e entregaram um copo ao mestre de cerimônias. Ele provou o vinho, lambeu os lábios, olhou em volta e disse: rapaz, isso aqui é coisa boa. Ou, como João registrou, o mestre disse: todos servem primeiro o vinho de melhor qualidade. Depois que os convidados já beberam bastante, servem o vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Amém. Agora, a oração de Maria foi específica. A fé dela era explícita. E, como resultado, o milagre foi extraordinário. H2O virou Bordeaux e ficou bom. Nada de Mad Dog 2020 nesse milagre. Você está se perguntando como eu conheço o Mad Dog 2020? Essa é uma história para o domingo de testemunhos. Enquanto o mestre do banquete observa a quantidade de vinho, João quer que a gente também repare. Desculpa, inverti aqui. Enquanto o mestre Sala observa a qualidade do vinho, João quer que também observemos a quantidade do vinho. 6 jarros de pedra com capacidade para 30 galões cada um, e os servos os encheram até a borda. Um cálculo rápido revela a quantidade de vinho em nosso vernáculo. Alguém quer adivinhar? O milagre de Jesus resultou no equivalente a seguro e firme no chapéu. 903 garrafas de vinho. 903 ponto, eles poderiam aberto sua loja. Problema apresentado. Oração atendida. Crise evitada. Tudo porque Maria assumiu o problema. Ela atravessou a sala. Ela disse isso claramente e deixou isso com Jesus. E seu simples pedido resultou em uma resposta divina. Agora, outra versão para esta história. Nesta versão, Maria não entrega o problema a Jesus. Ela não leva isso para Cristo. Em vez disso, ela desconta o problema no mestre-sala da festa. Ela o repreende por seu mau planejamento. Ele explode, fica bravo com ela. O noivo ouve a discussão e fica bravo com eles. A noiva vê o noivo irritado e diz: não vou me casar com você se não consegue controlar seu temperamento. O casamento é cancelado. Maria vai embora. A noiva e o noivo vão embora. E o tempo todo, Cristo diz: se tivessem me pedido, eu poderia ajudar. Agora, essa versão da história não está na Bíblia. Mas essa versão da história está presente na vida da maioria de nós, naqueles momentos em que temos um problema e o descontamos dos outros ou assumimos a culpa. Não precisamos receber. Quantos desastres seriam evitados se rapidamente fossemos primeiro a Jesus com fé? O final dessa história é claro. Leve seus problemas a Cristo. Leve-os.
Não os leve ao bar. Jack Daniels não sabe como resolver seus problemas. Não desconte seus problemas nos outros. Birras e explosões de raiva nunca fazem um problema desaparecer. No momento em que você perceber um problema, seja ele grande ou pequeno, veja quão rápido você pode levá-lo a Cristo. Você pode dizer: espera aí, Max, você não conhece a minha vida. Se eu levar meu problema a Cristo toda vez que tiver um problema, então vou passar o dia inteiro conversando com Cristo. O apóstolo Paulo disse: não se preocupem com nada. Em vez disso, orem sobre tudo. Contem a Deus as suas necessidades e não se esqueçam de agradecer a Ele pelas respostas. Se vocês fizerem isso, vão experimentar a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. E essa paz guardará seus pensamentos. E manterá seus corações tranquilos e em paz, enquanto vocês confiam em Cristo Jesus. Um problema pelo qual não se ora é um espinho não tratado. Ele infecciona. Ele se infecta e então acaba contaminando o corpo inteiro. Então vá direto à pessoa que tem a pinça. Vá até Cristo o mais rápido que puder. Veja, a paz acontece quando as pessoas oram. A mudança acontece quando as pessoas oram. Estamos no meio de 40 dias de oração. Como família Gateway, é exatamente onde precisamos estar. Precisamos estar em postura de oração, apresentando continuamente o desafio a Ele. O pedido de Maria mudou o desfecho do casamento. O seu pedido vai mudar o futuro dos seus filhos, do seu país, sua igreja, sua família. Não existe nada nem ninguém mais poderoso do que aquele santo que leva Deus a sério e diz: querido Senhor, afinal de contas, você não é filho de Deus? E será que um filho não tem influência com o pai? Acompanhei Deranla em algumas tarefas há um tempo atrás. Fomos a uma loja onde ela pôde comprar um calendário. Enquanto caminhávamos pelo estacionamento, notei algo. Apontei para a placa e disse: querida, esta é a minha loja. Escritório Max. Esta é minha loja. Ela não ficou impressionada. Corri até a porta, abri-a e disse: querida, bem-vinda à minha loja. Ela revirou os olhos para mim. Sabe, eu costumava pensar que quando uma esposa revira os olhos para o marido, é um gesto de frustração. Depois de 43 anos de casamento, percebi que, na verdade, é um gesto de admiração. É admiração. Ela está atordoada. Afinal, Dinlin, bem, ela faz isso com muita frequência. Enquanto continuávamos a entrar na loja, continuei com minha postura. Obrigada por vir à minha loja. Eu disse a ela: obrigado pela compra, nos meus corredores. Você quer comprar algum dos meus produtos? Ela revirou os olhos para mim novamente. Acho que ela ficou sem palavras. Quando chegamos à fila do caixa, vi a atendente.
Vi o nome dela e me apresentei. Dei uma arqueada na sobrancelha. Baixei o tom da voz. Olá. Sou o Max, como meu escritório. Max, eu sou o chefe aqui. Sério, ela disse, olhando para Deanna. Deanna revirou os olhos de novo. Comecei a ficar vermelho. Fiquei tão envergonhado com o quanto a Deanna estava impressionada comigo. Eu disse para a atendente, enquanto ela passava nossas compras, pode tirar a tarde de folga. E se alguém perguntar, só diga que foi o Max do escritório. O Max que mandou você fazer isso. Ela parou, olhou para mim e disse, bom, senhor, você tem um nome, mas não tem a moral. Bem, ela estava certa sobre mim, mas isso não pode ser dito sobre você. Se você carrega o nome de Cristo, você tem autoridade. E quando você ora, o céu escuta. E o futuro da sociedade é direcionado pelas orações dos filhos de Deus. O futuro da Gateway é direcionado de acordo com as orações dos filhos de Deus. O futuro do nosso país depende das súplicas sinceras dos filhos de Deus. A igreja é a única entidade que é ordenada e abençoada para falar com Deus, e Deus promete que vai ouvir. Porque quando você disse sim para Cristo, Cristo disse sim para você, e te matriculou em um treinamento divino prático, no qual Ele está te preparando para uma eternidade em que você vai reinar e governar com Ele por toda a eternidade. Ele está te preparando para isso. E a razão de estarmos aqui é porque esse tempo ainda não chegou. E Ele está nos preparando. Ele está nos ensinando. Ele está nos capacitando para aprender a ouvir sua voz e andar, não pelo que vemos, mas pela fé. E para rapidamente, todo mundo desconta seus problemas uns nos outros. Todo mundo faz isso, mas nós não. Nós levamos nossos problemas a Cristo o mais rápido possível, porque nosso Mestre nos deu promessas como esta. Quando 2 de vocês se reúnem sobre qualquer coisa na terra e fazem disso uma oração, meu Pai no céu entra em ação. Suas orações impactam as ações de Deus. Afinal, Ele não é nosso Pai? Você não está sem esperança porque você não está sem oração. Não olhe para mim com esse tom de voz. Alguns de vocês estão pensando, esse negócio de oração, isso é para, isso é para aqueles, sei lá, pessoas que usam colarinho ou vão para seminários, ou são clérigos, ou tem título de reverendo. Besteira, besteira. Se você é filho de Deus, se entregou seu coração a Cristo, então suas orações são tão poderosas quanto as de qualquer outra pessoa. Onde quer que você esteja, enquanto ouve estas palavras, Deus anseia ouvir suas orações. Por quê? Porque Ele deseja mostrar a você o seu coração. Ofereça a Ele uma oração específica. Responda com fé explícita, e você pode esperar uma resposta extraordinária. Nossa filha Jenna, como mencionei, está aqui conosco. E alguns anos atrás, quando ela era mais nova, com 12 anos, fomos a Jerusalém e nos vimos caminhando pela cidade velha numa tarde muito movimentada.
Saindo pelo portão de Jafa, estávamos no meio de uma multidão de pessoas. E eu percebi que, logo à nossa frente e à direita, havia uma família judaica ortodoxa. Um pai. A mãe não estava com eles. Não sei por quê. A mãe, desculpe. O pai e 3 meninas pequenas. Uma das meninas, talvez com 4 ou 5 anos, ficou alguns passos atrás do pai e não conseguia vê-lo. Novamente, havia uma multidão densa, muita gente, muito empurra-empurra. E ela ficou separada do pai, estando apenas alguns metros à minha direita. E eu a ouvi colocar as mãos em concha ao redor da boca e gritar, Ábiba, Ábiba. E me lembrei de que, quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse, orem assim, nosso Ábiba, nosso Pai, que estás nos céus. Então pensei, vou observar e ver o que um Ábiba faz quando seu filho está com medo. Aquele pai parou imediatamente onde estava. Cara, ele ouviu a voz daquela criança e parou. E começou a olhar para a direita, olhar para a esquerda, e então a avistou. E ele foi abrindo o caminho de volta pela multidão, estendeu a mão, pegou a mão da filha e a puxou bem para perto. Acho que ele disse algo para ela, talvez um pouco sério. Mas então ele disse, vamos lá. E ele alcançou as outras 2 filhas e eles caminharam em direção à rua. A rua estava movimentada. Ela pisou na rua, ele a puxou de volta. Depois eles atravessaram a rua. E no meio do caminho ele se abaixou, a pegou no colo e a carregou pelo resto do trajeto. É isso que um Ábiba faz quando seu filho clama por ele. E é isso que seu Abibá fará, caro amigo, quando você clamar por ele. Você não foi feito para carregar esses problemas sozinho. Você não é forte o suficiente. Você não tem sabedoria além de Deus. Mas com Deus, com seu Ábiba, você é forte o suficiente e pode ter esperança. E ele tem sabedoria que é sua, basta pedir. Ele é seu Abba. Então fale com ele, fale com ele. Especificamente, explicitamente. E você pode esperar algo extraordinário. Quem sabe, em breve, você pode estar erguendo um copo para brindar ao Rei dos Reis, para agradecê-lo pelo milagre que ele trouxe para a sua vida. Obrigado, Senhor, por histórias como esta na Bíblia que nos dão esperança. Pois realmente nos cansamos e realmente precisamos de ajuda. Concede, Pai Celestial, apenas uma nova chuva de fé sobre a tua igreja, pois tu és verdadeiramente o pastor e confiamos em ti. Ouve as orações, por favor, daqueles que estão de coração partido, solitários, passando por dificuldades. Oramos pelos casamentos. Oramos por aqueles que desejam se casar ou que já foram casados. Oramos por bênçãos sobre as famílias. Nós oramos. E como Maria, confiamos em ti. O que quer que faças, sabemos que será o certo. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse, amém e amém.